Muito bem, vamos ver aqui como é que ficou a questão do módulo Premium no Delphi, né? A questão da sincronização. O módulo Premium tem a ver com a sincronização dos dados, tá? Ou seja, o sistema funcionar com multiusuário, com vários dispositivos ao mesmo tempo, tá bom? Você deve assistir primeiramente a aula do Flutter, tá? Para depois você vir aqui para o lado do servidor. Ok, então aqui no Delphi eu também tenho, né, um objeto sincroniza, tá? Aquele mesmo objeto que nós criamos lá no Flutter, nós temos aqui no lado do servidor, no Delphi, né? Aqui em tabela nós vamos descer o nome da tabela e em registros nós descemos uma lista, né, com os registros daquela tabela, tá? Então as tabelas chamadas tabelas centrais, né, as tabelas que elas devem ter o mesmo conteúdo em todos os dispositivos, nós descemos essas tabelas utilizando esse objeto sincroniza aqui, tá? Como você viu lá na videoaula do Flutter. Daí nós temos aqui o sincroniza controller, né, com os 3 métodos que estão sendo consumidos pela aplicação cliente: método upload, upload movimento e download. Upload, ele traz, né, ele recebe o banco de dados lá do dispositivo principal e atualiza os dados das tabelas centrais no banco de dados MySQL. O upload movimento são os bancos de todos os dispositivos que ele recebe, tá? Daí ele atualiza as tabelas de movimento. E download, ele desce, né, uma lista de objetos sincroniza com os dados das tabelas centrais para serem atualizadas nos bancos dos dispositivos, tá bom? Tá, esse banco MySQL que eu tanto estou falando, né, não é o banco da retaguarda da Software House não, tá? Aqui no MySQL, para cada empresa você vai criar um banco de dados, tá bom? Pegasus e o CNPJ da empresa, tá? Note que este ainda não é o banco de dados da retaguarda, não é o banco de dados do Fênix lá, com aquelas 500 tabelas lá, sei lá quantas é que tem, tá? Esse aqui é o mesmo banco de dados do Pegasus PDV, o mesmo, tá bom? Você vai criar esse banco de dados na retaguarda, ou manualmente ou automaticamente, tá? É só você criar um script e gerar o banco de dados, né, com o CNPJ da empresa, tá bom? Daí aqui, ó, as tabelas centrais, como por exemplo a tabela produto, né? Tabela produto, aqui, ela recebe os dados do dispositivo principal e essa tabela desce completa para os demais dispositivos, tá? Já uma tabela, por exemplo, a tabela movimento, deixa eu ver onde é que ela se encontra aqui, movimento, é PDV movimento, né? PDV movimento, ó, é uma tabela que sobe de todos os dispositivos, tá? Então, essa tabela aqui é importante que ela tenha isso aqui, ó, o ID gerado no dispositivo e o ID do dispositivo, tá? Essa tabela aqui, ela só sofre o upload dos dispositivos e fica aqui, nesse banco de dados espelhado da empresa, tá bom? Esses dados aqui não descem para os demais dispositivos, não. Mas se você tiver de gerar algum relatório, né, para a empresa em questão, tá? Você vai gerar em cima dessas tabelas aqui, em cima dos dados dessas tabelas, né, que se encontram aqui, porque aqui estarão todos os dados, todo o movimento da empresa vai se encontrar nas tabelas aqui desse banco de dados, tá? Tá, e quando finalmente nós tivermos o banco da retaguarda, que é o Fênix aqui, aí você pode fazer uma sincronização MySQL e MySQL, é uma sincronização mais fácil de fazer, tá? Aí nós podemos pegar esses dados daqui e jogar no banco de dados da retaguarda, ou a gente pula essa etapa e não usa mais esse banco Pegasus espelhado aqui e já trabalha direto com o banco da retaguarda, né? Nós, talvez, provavelmente, né, ou certamente chegaremos nesse passo aí mais lá na frente, quando a retaguarda ela já estiver mais adiantada, tá? Uma coisa importante a se mencionar nesse banco de dados, né? Você vai ver que lá no repositório eu já alterei, eu já coloquei o ID gerado do dispositivo e o ID do dispositivo aqui, tá?
Quando você gerar o script de dados, você não vai sincronizar o banco com o MySQL não, tá? Você gera um script de dados. Daí você cria o banco aqui e executa o script aqui dentro, tá? Nessa ferramenta SQLog ou qualquer ferramenta que trabalhe com o MySQL, tá? Uma coisa importante é a seguinte: em datas, aqui ó, você vai substituir de date para int, tá bom? Então veja no nosso movimento aqui, ó, a data é um inteiro. Por quê? Porque ela está no mesmo formato que nós estamos gravando lá no SQLite, naquele formato Unix, tá bom? Mas se eu quiser fazer essa conversão e gravar como data aqui, pode também. Mas você vai ver que no Delphi eu utilizei uma ferramenta que dificultaria o nosso trabalho se eu fosse fazer isso daí. Então já deixei no formato inteiro mesmo, já que eu vou ter que descer alguns desses dados para os demais dispositivos. Então, para eu não converter do dispositivo principal para o MySQL, depois do MySQL para os outros dispositivos, eu preferi armazenar a data nesse banco espelhado aqui com o formato Unix mesmo. Para mim não tem problema nenhum, ficou melhor de eu manter aqui. Agora, quando não for no banco de dados da retaguarda mesmo, no banco de dados do Fênix, lá, aí sim nós temos que armazenar as datas da forma que é para ser, da forma do date lá, né, da forma que nós costumamos utilizar, tá, na nossa aplicação no banco de dados MySQL. Então vamos lá, dito isto, vamos ver como é que funciona a atualização aqui no Delphi, né? Comecemos então com o upload. O upload é aquela operação onde nós enviamos o banco de dados SQLite do dispositivo principal para a retaguarda, tá? Então aqui no controller, o que acontece? Eu recebo aqui o arquivo, né, que está no corpo, decifro o conteúdo e jogo aqui em banco SQLite 64. Né? O conteúdo aqui agora é uma string gigante convertida em base 64, tá? Daí eu pego o CNPJ do cabeçalho, né, jogo aqui na variável CNPJ e eu chamo o método sincronizar servidor, passando o banco no formato 64, base 64, né, e o CNPJ. Vamos ver então o que é que faz o sincronizar servidor aqui, ó, que está nesse meu service aqui, sincroniza service, tá? Pressionar, vou segurar aqui o Ctrl e clicar em cima, prontinho. E aí está o sincronizar servidor. O que ele faz então? Primeiro ele verifica se a empresa existe, tá? O CNPJ da empresa existe? Existe. Legal. Daí eu salvo o arquivo na pasta SQLite com o CNPJ da empresa e a extensão SQLite, como nós chegamos a ver aqui, ó. Tá? Lá na hora do Flutter, né, eu mostrei isso aqui. Tá aí o banco SQLite que estava no dispositivo lá do usuário subindo para cá. Tá bom? Beleza. Na verdade que eu estou só configurando os caminhos e aqui é que eu estou salvando de fato, né, o arquivo, tá? Estou decodificando aí da base 64 para o formato real e ele vai salvar no disco. Aqui eu começo a sincronizar os dados. Ó. O que é que eu fiz para sincronizar os dados aqui? Eu criei dois FD Connection, duas conexões, tá? Eu estou utilizando o FireDAC, uma para o SQLite, uma para o MySQL. Vou usar duas queries, uma para o SQLite, uma para o MySQL. Vou usar o componente batchMove, ele vai fazer a sincronização automaticamente para mim, tá? Não preciso me preocupar com inserts e updates nesse caso aqui. Para eu usar o batchMove eu preciso de um header e um writer, tá? Esse cara vai se vincular à query origem e esse aqui vai se vincular à query de destino, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu instancio a conexão SQLite, aqui eu instancio a query do SQLite e vinculo a query à conexão do SQLite. Mesma coisa eu faço com o MySQL, instancio a conexão, instancio a query, vinculo a query, tá? Aqui eu instancio o batchMove e informo para ele que o modo dele vai ser append ou update. Criou o header, né, o header e crio o writer, tá? Muito bem. No caso do SQLite, ó, eu vou me conectar, né, eu coloco o driver SQLite e me conecto ao banco de dados que foi salvo lá em cima, tá? E no caso do MySQL, eu vou me conectar ao banco de dados Pegasus _ CNPJ da empresa. Legal?
Beleza. Então, para cada empresa que você tiver, você cria um banco de dados lá na sua retaguarda, tá? Não tem problema. Pronto. Agora aqui, ó, eu vou fazer um laço navegando pelas tabelas que eu quero atualizar, tá? Veja que ele está trabalhando com um tipo chamado T-tabela central. Que tipo é esse? Vamos subir um pouquinho aqui a nossa Unity, que eu criei alguns tipos aqui em cima, tá? O tipo T-tabela central são aquelas tabelas que eu considero que elas devem ter o mesmo conteúdo em todos os dispositivos, tá? São as tabelas de tributação, cliente, colaborador e fornecedor, as tabelas de produto, o tipo de pagamento do PDV, compra, pedido e cabeçalho, contas a pagar e contas a receber. Para mim, essas tabelas aqui são tabelas centrais que devem ter sempre o mesmo conteúdo. Ah, mas espera aí, compra e contas a pagar tá aqui? Sim, está. Do meu ponto de vista aqui, eu vou orientar o meu usuário a fazer a compra e o contas a pagar e a receber sempre no mesmo dispositivo, tá? Você é que vai modelar isso aqui de acordo com a tua necessidade, tá bom? Para mim vai funcionar desse jeito aqui. Aí você, como é que você vai fazer? Aí você vai modelar de acordo com a sua necessidade, tá? Ah, mas o contas a pagar e a receber aqui, se o cara ele colocar lá o parcelamento, em um dispositivo pode ser que tenha um parcelamento. Pois é, eu vou proibir ele de parcelar. No meu caso aqui, na minha realidade que eu estou trabalhando aqui, tá bom? Então, se você identificou este problema aqui, aí você tem que descer essas duas tabelas para cá, para a tabela local. Elas têm que ser sincronizadas na verdade, ela tem que ser sincronizada do dispositivo local para o banco espelhado na retaguarda, tá? Beleza. Então, eu tenho aqui a tabela central, que do meu ponto de vista, os mesmos dados têm que estar em todos os dispositivos, e tenho uma tabela local. Essa tabela local são aquelas tabelas de movimento que sobem e eu atualizo no banco espelhado da retaguarda. Mas os dados que aqui estão não descem para os outros dispositivos, tá? Então vamos lá, eu tenho o computador Windows e tenho 2 Androids lá na empresa, tá? 2 celulares, pronto. No computador Windows, o cara ele está fazendo todos os cadastros lá na aplicação Flutter, tá? Os dados eles estão sendo armazenados de forma local. Quando ele clicar no botão Upload de dados, o banco de dados SQLite sobe para o servidor. Eu pego essas tabelas aqui, ó, e atualizo na minha retaguarda, tá bom? Depois, nos outros dispositivos Android, quando o cara clicar em Download de dados, essas tabelas aqui elas vão descer e serão atualizadas nos outros dispositivos, tá? De tal forma que se essa operação for feita completamente, né, o cara subir, os outros dois descerem os dados, essas tabelas nos 3 dispositivos terão os mesmos dados. Beleza? Muito bem. Já essas tabelas aqui, ó, vamos falar de PDV movimento. Se o cara estiver fazendo movimento na máquina do Windows e também nos dispositivos Androids, cada dispositivo vai ter o seu próprio movimento, tá? Então, a máquina Windows vai ter o movimento 1, a máquina Android vai ter o movimento 1, a outra máquina Android lá, o dispositivo Android vai ter o movimento 1 também. Legal? Essas tabelas, quando subir, elas atualizam apenas o banco da retaguarda, o banco espelhado da retaguarda. Cada uma com o seu, com o dispositivo lá que está gravado, tá? Identificando o dispositivo e o ID que foi gerado lá no dispositivo. Esses dados não descem para os outros dispositivos, tá? Se o cara ele quiser um apanhado, um relatório geral de dados, você precisa fazer um relatório com base nas tabelas que estão no banco espelhado da retaguarda. Tranquilo? Muito bem. Descendo para cá então, eu instancio aqui o Batmove, o leitor e o escritor. E aqui, ó, eu faço um laço naquele meu enum, né? Eu criei um enum aqui, ó, tá? Com o nome das tabelas. Então eu faço um laço nesse cara aí. Para eu fazer um laço no enum, eu utilizo essa notação aqui, tá? Então eu vou desde a primeira tabela, né? Desde a parte mais baixa, digamos assim, até a parte mais alta. Enfim, eu navego todo o enum, tá? Da primeira até a última tabela. Para eu pegar o nome da tabela, eu faço isso daqui, ó.
pegue o nome do enum, o tipo, tabela central, né? E aqui o passo do laço que eu estou fazendo, tá? Então aqui, para cada item que ele está navegando, eu vou pegar o nome da tabela, né? E vou gravar aqui, ó, na variável nome tabela, tá bom? Daí o que é que eu faço? Eu abro a tabela no SQLite, tá? Lembre que essa query SQLite está vinculada a um FD Connection que abriu o arquivo SQLite. Então abro. Select all from nome tabela. Qual é a primeira tabela? Tribute CMS Custom Tab, tá? Beleza. Então essa tabela aqui do SQLite agora está aberta nessa query, ó, tá? Query SQLite. Daí no MySQL eu também abro essa tabela, né? Ó, carrega na memória os dados da tabela do MySQL. Legal? Daí eu venho aqui, informo que o leitor aponta para a query SQLite, informo que o escritor aponta para a query do MySQL, informo para o batchmove que o leitor e o escritor dele são esses dois aqui e executo o batchmove, tá? Provavelmente, e aí você vai fazer esse teste, esse código aqui é desnecessário. Será, hein? Ora, se eu estou abrindo aqui os dados do SQLite e quero copiar os dados do SQLite para o MySQL, eu preciso selecionar todos os registros da tabela do MySQL também. Então, acho que passou um carro com um palhaço aqui do lado, né? Então veja, faça esse teste, tá? Comente isso daqui e veja se passa a atualização, tá bom? E comente comigo lá no Trello as suas descobertas. Pronto, e finalmente aqui eu libero todo mundo da memória, tá? Porque é para nós não termos aí vazamentos de memória, né? Memory leaks. Beleza. Segundo método é o movimento que será armazenado, né? Lá da aplicação Flutter, eu mando também o banco de dados, mando o CNPJ, mando o ID do movimento e o ID do dispositivo. Daí eu chamo o método armazenar movimento, passando tudo isso daí, tá? O que é que o método armazenar movimento vai fazer? Ó, vamos lá. Esse aqui já é um pouquinho diferente, tá? Ele não vai trabalhar com o batchmove, ok? Pronto, primeiro eu verifico se a empresa existe. Daí eu salvo o arquivo do banco de dados, só que agora com o ID do dispositivo, tá? Por isso que tem esse banco de dados aqui, ó, com o ID do dispositivo, beleza? Muito bem. Daí eu crio os meus objetos de conexão com o banco de dados, né? E no caso é o FD Connection e a Query. Eu crio isso daí tanto para o SQLite quanto para o MySQL, tá? Efetivo a conexão aqui, ó. Observe que esse código aqui é exatamente igual a esse código aqui. Então a gente pode melhorar isso daqui, jogar isso daqui num outro método privado. Eu quero que você crie um cartão no Trello e me informe qual seria a melhor maneira de remover esse código duplicado daqui, tá bom? Vamos ver se você consegue fazer isso. Daí, ó, eu navego pelas tabelas locais dessa vez, tá? Quais são as tabelas locais? Vamos subir aqui para eu mostrar novamente. São essas daqui, ó. Movimento, fechamento, sangria. No movimento, o meu objetivo é atualizar os dados dessas tabelas aqui no banco de dados da retaguarda, tá? Quando eu subo o movimento, o objetivo é esse daí. Pronto. Então vamos nós. Eu abro o banco. Antes de eu abrir os bancos, né, as tabelas no caso, a tabela do MySQL e do SQLite, eu deleto tudo que tem na tabela do MySQL, tá? E aqui eu acabei de ver que tá faltando uma coisinha aqui, né? Que seria um where. Qual é o nome do campo do dispositivo, hein, que a gente coloca? Que eu quero apagar os dados só daquele dispositivo, tá bom? Where id dispositivo igual mais. A gente passou o id do dispositivo para cá, não passou? Aqui, ó. ID dispositivo, tá? Prontinho. Eu tenho que apagar apenas os dados daquele dispositivo,
tá bom? Eu tiro os dados daquele dispositivo e coloco de novo. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então, é diferente do que o Batmove fez. O Batmove, ele insere ou atualiza. Como aqui eu não tenho a figura do Batmove, porque eu estou gravando dados de vários dispositivos em uma só tabela, então, assim, eu não estou espelhando exatamente os dados do dispositivo cliente com a tabela no servidor, né? É diferente do que eu fiz nas tabelas anteriores, eu não posso utilizar o Batmove dessa maneira aqui, tá? Pelo menos não da forma mais simples como nós fizemos no método anterior, tá? Então, primeiro eu apago tudo que tem na tabela em relação àquele dispositivo, tá? Daí eu me conecto na tabela do MySQL, me conecto na tabela do SQLite e aqui eu vou fazer um laço na tabela do SQLite, tá? Para cada item, em cada um dos campos da tabela do SQLite, eu vou copiar o seu valor para a tabela do MySQL, tá? Depois que eu copiar os dados de cada uma das colunas, de cada um dos campos, eu copio o ID, né, o código ID lá da tabela do SQLite para a coluna ID gerado dispositivo e pego o ID dispositivo que eu passei ali como parâmetro e gravo em ID dispositivo. E é por isso que aqui, ó, eu fico com o ID que foi gerado no dispositivo e o ID do dispositivo, tá? Note, por exemplo, que nessa tabela aqui, o ID dela é 54. Esse ID aqui para mim não importa, tá? Essa tabela que eu estou vendo aqui, qual é mesmo? É PDV movimento, né? Esse ID aqui não importa para mim, tá? Esse aqui é apenas para que os registros que eu tenho uma chave primária aqui nessa tabela, tá? O que importa para mim aqui nessas tabelas, as tabelas locais que eu chamei ali, né? É o ID que foi gerado lá no dispositivo, tá? Quando eu for fazer os meus relacionamentos aqui, quando eu for criar os meus relatórios, tá? Eu tenho que utilizar esse ID aqui, ó, o ID que foi gerado no dispositivo, para eu descobrir o que é que está vinculado a esse movimento aqui. Legal? E não esse ID aqui. Esse ID aqui ele só está controlando a questão da chave primária. Tá? Isso aqui é uma tabela do tipo OLAP, digamos assim. Ela está armazenando os dados de vários dispositivos com o objetivo de criar relatórios e tudo mais. Tá bom? Muito bem. E pronto, esse aí é o meu método para atualizar o movimento, né? Ligeiramente diferente do método anterior, pois lá no método anterior nós utilizamos o Batmove. E finalmente eu tenho o sincronizar cliente, né? O sincronizar cliente, o que é que ele faz, hein? Ele é um GET, né? Ele recebe o CNPJ lá do cliente e nós temos que descer para ele uma lista com as tabelas, né? Uma lista com as tabelas chamadas tabela central, tá? Uma lista com essas tabelas, com o nome da tabela e com os registros de cada uma dessas tabelas, tá? Beleza, como é que a gente faz isso então? Vamos ver. Aqui, ó, sincronizar cliente. Primeira coisa é verificar se a empresa existe, né? Se existir, então a gente faz a conexão aqui com o MySQL, tá? E cria uma query para o MySQL. Parâmetros do MySQL. A terceira vez que a gente está repetindo esse código aqui. Como eu mencionei anteriormente, nós podemos jogar isso daqui no método privado para facilitar a nossa vida, tá bom? Daí, ó, eu vou ter aqui uma lista retorno. O que é essa lista retorno? Deixa eu ver. Lista retorno, tá aqui, ó. É um object list do tipo objeto sincroniza, tá? Legal. Então, eu estou instanciando essa lista retorno aqui. Daí eu vou fazer um laço nas tabelas do tipo central, né? Aquelas tabelas que os dados eles são idênticos em todos os dispositivos. Já mostrei algumas vezes elas aqui para você, tá? Pego o nome da tabela, jogo aqui um SQL select all from aquela tabela, tipo select all from produto, tá? Abro a query, ok? Crio um objeto de sincronização. Você lembra que é que tem um objeto de sincronização, né? Ele tem o nome da tabela e os registros, tá? Muito bem. Crio um objeto de sincronização, jogo o nome da tabela no campo tabela do objeto de sincronização, tá? Agora eu vou fazer um case aqui, ó. Tá bom? Utilizando o nome das tabelas, né? Se a tabela for
ICMS Custom Tab, ele vai pegar, ó, a query MySQL como object list, passando o tributo ICMS Custom Tab aqui, né, para que ela já converta isso daqui numa lista, tá bom? Esse daqui, né, esse método, ele funciona por conta do DMVC Framework, tá bom? Então, neste momento aqui, nós estamos convertendo os dados do query, né, da query do FileDAC para uma lista. Legal? Para uma lista já no formato JSON. Aliás, para uma lista no formato Object List. Tá? Ele está convertendo lá do formato FileDAC para Object List. Daí, quando eu chamo esse, ó, faça a serialização da coleção, aí sim, nesse momento aqui, eu converto a Object List para o formato JSON. E eu jogo isso tudo em registros. Tá? Então, eu vou ter aqui uma lista de registros no formato JSON vinculado àquela tabela. Para cada tabela, eu faço isso daqui. Perfeito? No final das contas, né, eu adiciono esse objeto sincroniza na lista de retorno e eu retorno a lista de retorno também serializada em objeto JSON, tá? Então eu vou ter uma lista de objeto JSON e uma lista de objeto sincroniza, né? E cada objeto sincroniza tem uma lista de registros daquela tabela específica, tá? Desço aí lá para o Flutter e lá eu mostrei como é que eu faço para tratar essa questão. Tranquilo? E pronto, né? É assim que funciona essa questão da sincronização aqui no Delphi, tá? Então ficam aí algumas questões para você ponderar, né? Que se você vai subir mesmo o banco de dados SQLite, ou se você sobe um objeto sincroniza do cliente para o servidor e é melhor para você, enfim, né? Essa foi a estratégia que nós utilizamos, que nós deixamos aí para o treinamento, que nós começaremos a utilizar também em produção, né? No caso, se nós fôssemos utilizar o Delphi, eu utilizaria essa estratégia aqui sim, tá? E agora você deve começar a ponderar, né, de acordo com a necessidade dos seus usuários, qual é a melhor estratégia para você, como é que você vai fazer isso daqui funcionar no seu caso, tá certo? Comente lá no Trello sobre essas questões que eu deixei aqui em aberto, tá? E se você ficou aí com alguma dúvida, né, em relação às explicações, não entendeu direito alguma coisa, pode abrir lá um ticket de suporte, né, que nós estaremos lá a postos para te ajudar, tá bom?